O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que representa cerca de 97% das exportações do produto para aproximadamente 150 países no mundo, claro, comemorou a reversão das tarifas de 40% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao café nacional. Então, quem chega para fazer uma análise é o Marcos Matos, que é diretor-geral do Secafé. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural mais uma vez. Oi, Kelly, tudo bem com você? Uma satisfação estar com todos vocês. Satisfação a nossa também, ainda mais para dar essa notícia que era tão esperada, né? A gente não via a hora de poder realmente noticiar a queda do tarifaço. E eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz exatamente para outro setor, o setor de suco de laranja, né? Agora o setor respira? Com certeza, respira mais aliviado. Nós viramos a página de um pesadelo que poderia virar uma tragédia se entrássemos em 2026 com as tarifas. E finalmente a gente pode celebrar. Finalmente pode celebrar, porque afinal de contas existia um risco muito grande. Se o Brasil não conseguisse reverter esse tarifaço todo, o que poderia acontecer? A concorrência invadindo ali, ocupando o espaço brasileiro e depois para reconquistar mercado seria um desafio ainda maior? Sem dúvida nenhuma. Em agosto, nós já vimos retraído 46%, em setembro, para os Estados Unidos, 52,8%, em outubro, 54,4%. Um prejuízo já de 600 bilhões de dólares. Se a gente pensar que é um mercado anualizado de 2,5 bilhões de dólares, não fazer parte desse mercado, perder espaços nos blends dessas marcas para outras origens, porque os preços, afinal de contas, se elevaram pela menor safra do Brasil, pelo tarifaço e por muitas outras variáveis, e os nossos importadores usaram seus estoques no limite e passaram a comprar nas outras origens. Então, se a gente estendesse isso para o ano que vem, um prejuízo irreparável, chegamos a calcular até 4 bilhões de dólares em prejuízo já entre 25 e 26, porque a gente não teria acesso ao maior mercado diante de uma possível safra melhor 2026. E as outras origens está ainda comprando cafés brasileiros com um diferencial mais largo, ou seja, sabia da situação fragilizada do Brasil e pagava o café brasileiro com desconto. Então a gente começa agora, com toda a energia, todo foco, reverter todo esse processo. Pois é, e olha, a tarifa de 10% já tinha caído há uns dias atrás, ou seja, caiu antes. E conversando com o presidente do Secafé, Marcos, o Márcio Ferreira, ele comentou, olha, causou uma estranheza para a gente os 40% não terem sido analisados até então. Será que houve uma confusão por parte do governo? Bom, você que acompanha tudo de perto também, pode dizer para a gente o que levou realmente à queda do tarifaço? Quais fatores contribuíram também para a queda dos 40%? Olha, Kelly, algo que a gente viu e chamou muita atenção, não só no dia 13 em diante de novembro, quando os 10% foi retirado e aumentou a assimetria, em relação ao Brasil e os demais concorrentes, ou seja, piorou do ponto de vista da distorção, a gente viu todas as grandes indústrias nos contactando a todo momento, várias delas, a própria National Coffee, fazendo um trabalho específico para o Brasil, porque, afinal de contas, ficou muito claro que para nós havia piorado. Então, isso foi muito importante. Agora, a gente tem que também reconhecer que a negociação do Brasil ela está sendo citada nessa ordem executiva que modifica, a 14323, que é para o Brasil. Por que eu falo que existe uma questão também geopolítica, uma relação bilateral ali que é importante nesse resultado? Porque o presidente Donald Trump poderia ter feito como ele fez em outros momentos. Ele isentou produtos brasileiros como a celulose e parte das madeiras, usando uma ordem executiva de 5 de setembro, que colocava vários produtos no anexo 3, dizendo que esses produtos isenta se tiver acordo bilateral. O anexo 2 não, libera de imediato. Então ele pegava produtos no anexo 3 e colocava no anexo 2 e liberava. Poderia ter feito o mesmo por os produtos brasileiros, mas ele foi lá na nossa ordem executiva, citou as reuniões entre presidentes e as negociações estão caminhando, então provavelmente existem contrapartidas na mesa, existe um processo de negociação. Então nós temos que reconhecer que é uma via de mão dupla o que está acontecendo nesse momento.
A gente percebeu que o cenário começou a mudar justamente depois do encontro presencial entre os dois presidentes, né, o Donald Trump e o presidente Lula. Então, no começo, quando o tarifaço foi anunciado, a impressão é que existia um muro, e um muro gigantesco, onde não poderia haver nenhum diálogo. Isso foi quebrado, começou a ser quebrado ali na ONU e depois no encontro presencial, que inclusive o Secafé acompanhou com representantes, levando também informações ao governo brasileiro? Sem dúvida, e nós temos que lembrar também um pouco antes disso, né, na investigação 301 em Washington, o café brasileiro fez uma defesa muito enfática, e não só o Secafé, mas a National Coffee Association como ente norte-americano, dizendo: o caminho não é esse. O café brasileiro é sustentável porque nós, National Coffee Association, vimos com os nossos próprios olhos. Isso foi dito na frente dos 8 oficiais que ali estavam, e a gente viu uma mudança de postura do USTR. E temos que lembrar também que nós estivemos com o Departamento de Estado, número 2, abaixo de Marco Rubio, e lá a gente percebeu, junto com o Departamento de Estado e o USDA, que eles usavam tabelas de projeções de safra, de consumo, que indicava superávit no mundo. Ou seja, na cabeça de oficiais existia uma certa folga. Folga essa que não existe, porque a safra brasileira foi muito menor e o consumo mundial maior do que eles imaginavam. Então, a gente alertou isso com muita clareza, muita firmeza, que os números que eles se baseavam estavam errados. E ajudou, de certa forma, a abrir essa porta via diplomacia do setor privado. Nós tivemos a missão em Washington, né, e várias ações com a nossa embaixada. Então, a gente coloca tudo isso numa grande variável. E veio a inflação, pesando as eleições, os movimentos políticos internos. Então, foi todo um movimento coordenado de várias frentes de trabalho e chegou num resultado ali muito importante para todos nós, em tempo de não ser um prejuízo irreparável. Marcos, a gente acompanhou que na semana passada, na Bolsa de Nova York, realmente o café explodiu. Isso também pode ter contribuído, né, para que o governo norte-americano refletisse e tomasse a decisão que tomou. Obviamente, existe uma tendência crescente de consumo e os estoques de café não acompanham, ou seja, essa demanda? Nós temos grandes desafios climáticos, que aí sim, né, já é um desafio que a gente vê há anos no Brasil, desde 2020. O Brasil não sabe que é uma safra realmente recorde. E agora tudo indica que em 2026 a gente pode ter uma safra boa, uma safra bem melhor, tanto para o Conilon, que já tínhamos visto nos últimos anos, mas também para o café arábica. E ainda bem que o consumo do café é tão firme, tão forte. Em nenhum momento a National Coffee Association relatou queda de consumo do café nos Estados Unidos. Pelo contrário, o norte-americano pagou mais caro, existe a questão do poder de renda, eles reclamaram, óbvio, mas não há um relato de queda de consumo. Então a gente tem que entender que o tempo contou a nosso favor, o tempo nos machucou, mas ao mesmo tempo as coisas ficaram mais claras. Então, são processos, né? E aqui, viu, Kelly, eu queria lembrar, a gente fala sempre da National Coffee Association, Bill Murray, trabalho exemplar, magnífico, e também dar o crédito para Ana Viana, a nossa adido agrícola lá em Washington, que fez um trabalho tão magnífico, e aqui no MIDIC, a secretária Tatiana Prazeres, altíssimo nível em engajamento, em reuniões, em levar informação e criar estratégias. Então, a gente tem que reconhecer quem trabalhou e muito para colher esses resultados. Então, teve muita ação de bastidor, desde a investigação 301, né, reduzindo aqueles impactos, os riscos que são gigantescos para o Brasil, e a gente conseguiu administrar isso com o setor privado, trabalhando junto com o escalão de altíssimo nível, que a gente tem, sim, exemplos de pessoas muito dedicadas. Ou seja, foi um trabalho em várias frentes, né? Um trabalho que, obviamente, demorou um certo tempo para levar as informações concretas ao governo norte-americano, mas ainda bem, inclusive o Secafé e também a BSCA, responsável pelos cafés especiais do Brasil, realmente enfrentam agora uma nova fase de reorganizar a casa. Afinal de contas, os Estados Unidos são o principal mercado comprador. Com certeza, os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, 25,5 milhões de sacas. É um mercado em que cada $1 que os Estados Unidos importa agrega 43 na economia deles. 1,2% do PIB americano se deve ao café, 343 bilhões de dólares com 2,2 milhões de empregos. Então, a gente está dizendo para o nosso importador: graças ao trabalho dele, estamos em isonomia. Isonomia era tudo que a gente queria, porque na isonomia o café brasileiro ele é mais competitivo. Nós temos todas as paridades, todos os parâmetros sensoriais, já adaptados a todas as marcas, atendemos com sustentabilidade, temos todos os critérios socioambientais ali verificáveis, auditáveis, conclusivos, adequados, junto com isso, um preço adequado
e a gente consegue ter uma relação benefício-custo pela qualidade, mais a nossa credibilidade, porque a gente entrega o café certo, na hora certa, e fazemos isso com os importadores americanos há décadas. Tem caso que já é século. Então, nós vamos sim, estamos correndo contra o tempo e com certeza, graças a toda essa mobilização, o cafeicultor brasileiro vai colher uma safra 26 com qualidade, com sustentabilidade e vamos conseguir comprar esse café no preço correto, no preço do mercado, sem distorções. Sem distorções e sempre agora com mais uma etapa de amadurecimento, porque quando acontece uma situação como essa, obviamente é um momento de repensar muitas coisas e aprumar rotas, né, Marcos? Eu falo disso porque, obviamente, não é fácil substituir um parceiro comercial do porte dos Estados Unidos, mas com certeza o setor segue focado em sempre abrir novos mercados. Com certeza, nós fazemos promoção da imagem, Kelly, nos últimos anos em 50 países diferentes. Só agora, no último mês, estivemos na Itália, na nossa embaixada com o Comitado Italiano, que são todos os industriais italianos, todas as marcas mais tradicionais, dizendo para eles: olha como nós somos sustentáveis, como estamos fazendo rastreabilidade para atender às leis da União Europeia, que são tão rígidas. Nós queremos a nossa marca Brasil, as regiões brasileiras, nas gôndolas do supermercado, nas embalagens. Tivemos a Suíça, o principal evento de café da Europa, um dos maiores do mundo, onde o dono do negócio, os grandes empresários do café, das indústrias vão ali com Cafés do Brasil, com o novo rebranding Cafés do Brasil, contando as nossas histórias. Também estivemos na FAO, com a maior parte dos 195 países membros, divulgando o café brasileiro. Então, isso a gente faz. Vamos ter um planejamento estratégico para a China no que vem. China que já foi tão ativo esse ano, né, com o presidente Márcio, já imerso no mercado chinês, conhecendo toda aquela realidade, Luckin Coffee, com contratos, né, fazendo estabelecimento de uma relação muito forte. Então, toda a nossa energia, nosso foco sempre foi, com uma pauta paralela à questão do tarifaço, promover a qualidade, a sustentabilidade, a diversidade, a credibilidade dos cafés do Brasil em todos os mercados. Isso é fundamental, né, Marcos? Porque, por exemplo, se fala tanto do café da Colômbia, mas nós temos a qualidade, toda a rastreabilidade com sustentabilidade. E se o mundo exige isso da gente, é mais do que justo que isso esteja muito claro para o consumidor final, esteja onde ele estiver, ali na embalagem. E a gente está atento a trabalhar a comunicação, a marca, o nome, né, do café que vem do Brasil. Isso pode, obviamente, nos ajudar de uma forma não tão forte, de um jeito rápido, mas a longo prazo faz sim toda a diferença, porque o consumidor tem que saber que aquele café que ele tanto gosta vem daqui do Brasil. Olha, Kelly, sabe as palavras, nós estamos totalmente alinhados em termos de estratégias, até porque o marketing moderno pressupõe isso, a rastreabilidade, a diversidade, e não você criar um personagem fictício e diz, né, isso representa o Brasil. Não, o Brasil é muito diverso, tem todos os sistemas de produção, todos os ambientes de produção, Conilon, robusto amazônico, o nosso arábica em diversas regiões com altíssima qualidade também. Então, a gente tem que utilizar isso como a nossa força. E só de juntar as associações de café, todos na mesma página, contratamos uma empresa para fazer o rebranding, o Design Bridge, que fez as Olimpíadas do Brasil em 2016, conectou todos nós, criou uma narrativa, produziu vídeos, produziu imagens, juntou todas as associações, que cada uma tem uma forma de trabalhar, mas vai estar já na mesma página. Já saímos, como eu já mencionei, esses eventos todos foram como cafés do Brasil. Então, isso no médio e longo prazo já causa um impacto enorme para os nossos compradores. E ali, com eles, em parceria, a gente diz, olha, vamos fazer uma parceria, usar as suas bases de comunicação, a sua forma de chegar no consumidor espalhado pelos seus outros países, vamos levar as mensagens do Brasil, fazer essa parceria, uma via de mão dupla, né? Então, a gente vai criando, reduzindo as barreiras, criando harmonia, criando a abertura e confiança. E com isso, com certeza, o cafeicultor brasileiro o maior beneficiado. E a gente vai ficar agora na torcida também pelo café solúvel, né, Marcos, que ainda aguarda uma posição diferente por parte do governo dos Estados Unidos.
Com certeza, nós temos ainda frentes de batalha, são etapas, nós ainda temos várias tratativas, estamos planejando fazer um evento em Washington de promoção do café brasileiro, levando todas as autoridades, os grandes oficiais dos Estados Unidos que são chave nesse processo, a nossa embaixada, temos audiência no Ministério das Relações Exteriores, né, pedimos para falar com o nosso chanceler, Mauro Vieira, no dia 28 agora de novembro. Então, assim, o trabalho vai ser contínuo. E é o que diz o ditado, né? Nós temos que ser vigilantes para que essas coisas não aconteçam novamente. Exato. E estaremos sempre aqui de portas abertas, viu? Torcendo pelo setor cafeiro do Brasil. Muito obrigada, viu, Marcos, por toda a informação, por ter atualizado tudo aqui para a gente. Um bom dia para você e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Conte sempre conosco e mais uma vez que apoio importante que vocês estão nos dando. Obrigada.